Boa noite, vamos iniciar a nossa live de hoje. O tema de hoje é sobre políticas públicas. E vamos apresentar junto com a Maria Paula, daqui do Voz da Estonia. E vamos convidar o Fabiano Vilar, que é advogado e assessor legislativo. O Fabiano tem um papel muito importante a nós do Voz da Estonia. Eu vou chamar a Maria Paula aqui. Boa noite, pessoal. Entrando novamente. O Instagram deu bug no primeiro. Oi. Olá, boa noite. Já convidei o Fabiano novamente aqui. Vamos lá. Vamos tentar. Agora chegou rápido o convite. Boa noite, pessoal. Tan, tan, Nada. tan, tan. Engraçado, tá caindo. Boa noite, Dé. Responde se tá chegando o convite, Fabiano. Por mensagem aqui pra gente, de texto. Ele manda o convite também? Não vai. Não vai. Ok. Carlos, Boa noite, Carlos. enviei novamente. Olha lá, o Fabiano tá respondendo que sim, tá chegando. Tá chegando, mas tá caindo, né? Que isso, Fabiano? Que isso? Yara, socorro! Ajuda a gente. Mulher entende mais. Ah, mas aconteceu isso com a live da Foi, Badi. foi, verdade. Ela tinha Ela que abriu do dela, Ela lembra? teve que abrir do dela, verdade. Tá? Como que não tá conseguindo entrar? Gente, como pode? Fabiana entrou, olha. Arqui- Eita! Arquivou o vídeo. Bem-vindo! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estamos sim. Eu tô ouvindo, eu Eu, não tô vendo. Eu tô ouvindo. Vai ficar sem ver mesmo. Desculpa, só lamento pra você. Você tá Porque senão vendo? eu não vou recomeçar. Você tá vendo? Eu tô vendo todo mundo. Ah, então É, ótimo, perfeito. Então tá tudo bem. Fabiano, primeiro eu, eu queria eu muito. descobri, mas eu descobri o que que era, tá? Ah, que foi? Era o micro, é porque o meu telefone não tem permissão para o Instagram gravar o áudio. Aí eu Ah, tive que reiniciar. Eu vi que o microfone estava sem permissão. Aí eu acho que foi isso. Então tudo bem, tá tudo certo. não, mas não tem problema não. Primeiro eu queria muito, muito, muito agradecer você ter aceitado o nosso convite. Não só por estar falando de um tema tão importante para nós, mas porque você tem um papel muito importante para nós que temos distonia. E aí, antes de entrar no tema, eu queria que você se apresentasse para essa galera aí que vai nos assistir, vai ficar gravado aqui. E eu gostaria também que você falasse o porquê você aceitou nos ajudar a entrar nessa causa da distonia. Tá. Eu me chamo Fabiano Vilar. Eu sou advogado. Eu estou na assessoria legislativa da Câmara dos Deputados. Eu trabalho diretamente com o deputado. E no ano de 2023 eu trabalhava com uma deputada e acabou que depois de um evento eu conheci a Kedna.
E ela me contou a história dela, né? Eu entendi muito bem o que as pessoas que têm distonia, os distônicos, passam. Ela veio até nós através da Câmara e eu pude fazer o que tinha ali na minha mão no momento, que era escutar. Eu escutei, passou alguns dias, a gente passou a se falar mais e eu peguei a causa pessoalmente para mim. E daí então a gente já fez uma audiência pública, já apresentamos alguns projetos juntos, todos os deputados com quem eu trabalhei desde então sempre apoiaram o projeto, os projetos que eu apresentava e sempre explicando o motivo do porquê, porque é uma causa justa. Então, eu acredito que foi a empatia. Empatia é me colocar no lugar do outro para poder ajudar aqueles que eu podia naquele momento e, graças a Deus, até hoje eu estou ajudando, enquanto eu posso. E basicamente é isso. Exatamente. Até hoje, né? Eu não me canso de falar, assim, que o Fabiano é aquele parceiro, assim, que segurou nossa mão, quando eu falo nossa, porque, assim, todo o nosso paciente, não foi só a minha que esteve ali, que ali só é o rosto representando os pacientes, mas segurou a nossa mão, a nossa causa, e nunca soltou a nossa mão. O Fabiano, por onde ele vai, ele passa, ele leva e ele vai além. Eu falo para vocês que ele vai além, que ele pede um, pede outro, indica outro deputado para estar ali nos auxiliando em relação aos nossos projetos. Eu falo assim que é de muita importância, porque acredito que nenhum outro fez o que o Fabiano faz dentro lá da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, que é levar a nossa causa assim, sem medo, enfrentando tudo e quem pode e leva onde vai. E é isso que eu tenho para falar por enquanto, viu? Senão começa a chorar, e aí não dá. Pode começar. Ô, Fabiano, primeiramente Oi. eu quero me apresentar, né? Que eu sou a Maria Paula, que você não conhece pessoalmente ainda, mas já sinta-se super abraçado pela causa Voz da Distonia. Todos nós já te considero, assim, uma pessoa extremamente querida, tá? Então, todos nós distônicos te abraçamos, assim, de uma forma muito assim, de verdade. Eu não sei se se a sua orelha é direita, tá? Porque não é a esquerda, que a gente tem esse costume de falar, o nordestino tem essa coisa de falar, se a sua orelha direita esquenta, é porque a gente fala muito bem de você, tá? Então, Não sabia disso. E olha que a a minha gente família é fala muito, nordestina, sabia? porque o Fabiano, porque... Então, então assim, primeiramente eu quero agradecer muito, muito de verdade. Então, enfim. Mas, aproveitando toda a sua sabedoria e dentro de todo desse cenário, explica pra gente de uma forma que as pessoas, de uma linguagem mais simples, o que é políticas públicas para a população, para os nossos amigos distônicos, para que eles entendam melhor qual é a importância e o que é. Então, pensando, eu até pensei muito antes da live de tentar fazer uma forma mais simples de falar sobre política pública. Eu preparei até um material para a gente poder conversar tentando ser bem simples possível. Então, para poder passar para vocês, a política pública é um conjunto de ações planejadas e executadas pelo Estado, seja a nível federal, estadual ou municipal. E ela serve para resolver problemas coletivos da sociedade, né? Como no caso de saúde, educação e inclusão social.
E o que que isso vai acontecer com a vida da... E o que que isso vai influenciar na vida das pessoas? Quando a gente traz uma política pública, dependendo do nível que for, a nível federal, ou a nível estadual, ou a nível municipal, que eu vou passar alguns exemplos daqui a pouco, de como é direcionado para a distonia, seria mais ou menos assim, seguindo um ciclo para entender a política pública. Primeiro, a gente dá visibilidade, né? São quando os pacientes, eles levam essa causa, os médicos levam essa causa, as empresas, pode ser a qualquer nível, mas pensando na distonia, quando vocês criam um grupo, Voz da Distonia, e começam a divulgar o trabalho de vocês, e começam a divulgar as dificuldades que a distonia causa na vida de vocês. Então, vocês trazem a visibilidade. Depois, vocês começam a debater esses temas. Seria um segundo passo, onde vocês, através dos especialistas, através dos advogados, teve uma live muito interessante que eu vi. Eu não assisti ao vivo, mas eu vi o que foi dito pelo colega. Quando vocês trabalham esse assunto, discutem o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E depois... vocês tentam colocar implementar essas políticas. Mas espera aí, política? Já está em política? Sim, o fato de vocês terem conversado sobre toxina botulínica com uma forma de atender os pacientes de distonia é uma forma de política pública. As lives que vocês fazem é uma forma de política pública. É o início, não é o todo, mas é uma das partes da política pública. E, por fim, tem aquela questão de o que vai ser, o que vocês vão conseguir no final. É um projeto de lei? É uma implementação de DBS pela Conitec, igual aconteceu? O resultado da política pública vai vir depois de toda essa discussão, mas tudo isso faz parte de uma política pública. Então, quando vocês, por exemplo, quando nós tentamos agora aprovar o projeto 4521 de 2024, né, que designa a distonia como deficiência, tem um motivo. Ele é o finalmente do debate da política pública. Ele precisa ser aprovado no Congresso para que vire realmente uma política pública. Então, assim, tentando ser muito simples, é um conjunto de ações que vão ser planejadas e executadas pelo poder público, sendo bem direto e tentando ser o mais simples possível para poder todo mundo entender. Legal, perfeito. E aí, assim, se você for pensar, esse primeiro passo do conjunto de ações internas que criam a política pública, vocês colocam o problema de uma forma visível. Vocês têm a distonia precisa ser vista, a gente tem um dado, não sei se está atualizado, mas que seriam mais ou menos 65 mil pessoas, esse número com certeza vai estar defasado, porque quando tiver mais diagnósticos, as pessoas vão descobrir que, pelo menos, eu acredito que chutarei 1 milhão de pessoas, no mínimo, no país tem distonia. E a segunda fase, a gente iria para a formulação, que são os debates, que são essas discussões que fazem, essas lives, audiências públicas, os projetos de lei. Uma terceira fase já seria uma decisão preparando o poder público para implementar aquilo. E isso tudo contribui para ser uma política pública. A política pública é isso, é o conjunto todo, é um ciclo que forma uma fase final para implementar alguma coisa. De novo, a implementação do DBS pela Conitec, a toxina butolímica disponibilizada para todo mundo, que eu acho que seria muito importante, e é isso. Política pública é buscar... Se tivesse uma frase, quando você se propõe se propõe a discutir e propõe soluções para um determinado problema. E qual é o problema?
aí vai depender da política pública que você quer implementar. No caso da distonia, eu acho que o principal hoje é o diagnóstico. O diagnóstico é o maior problema da distonia, na minha humilde, no meu humilde entendimento. Bem colocada a sua resposta em relação às políticas públicas. E onde você finalizou, que eu acredito também que o pior problema ainda é o diagnóstico. E também pontuar uma coisa que você falou, que é sobre a quantidade de pessoas que está bem defasada a pesquisa. Segundo o Ministério da Saúde, essa pesquisa é de 2017 ainda. Isso. Então é algo... Inclusive, foi a base para a gente poder fazer audiência pública, né? E para vocês terem uma noção como nós temos que trabalhar para implementar a política pública, ou qualquer uma delas no caso da distonia, tá? Para entrar com o pedido daquele projeto que está no Senado, que institui o mês de setembro como o mês de referência ali para a distonia, a gente tinha que fazer uma audiência pública. E na audiência pública foi apresentado ali algumas coisas, como, por exemplo, o diagnóstico médio leva 4 anos. Não tem, os próprios médicos não sabem o que é distonia, ele não sabe separar o que pode ser Parkinson, né, que pode ser confundido também, tem vários tipos, salvo engano. Então, preparar os médicos, preparar as pessoas para poder entender o que é o problema, tudo foi discutido numa audiência que acabou abrindo um leque muito grande para tentar buscar as políticas públicas. E aí, com aquela audiência de 2023, a gente conseguiu ramificar e hoje a gente pode tentar implementar várias coisas, né? Eu até separei algumas políticas públicas. Eu tô com a minha colinha aqui porque eu fiz 6 páginas de estudo e para poder falar sobre o tema. As políticas públicas para a distonia hoje, que estão sendo discutidas no país, tá? O projeto de lei 4521, que designa a distonia como uma deficiência, ele vai equiparar a distonia à deficiência, que vai garantir os direitos, né, da LBI, como cotas, benefícios, acessibilidade, de uma forma ampla e geral. Até na outra live o colega falou sobre a questão do RG, e o RG já ajuda, mas assim, ter a distonia já dentro da lei, ela vai gerar muitos benefícios. São várias formas de você buscar uma única política pública. Mas entenda, não uma única porque é só aquilo e acabou. Não, mas é porque o objetivo final é um só, é melhorar a condição. Então, se a gente for pensar nessa discussão toda, em todos esses projetos que são apresentados, eles têm como política pública melhorar a vida dos distônicos. Sim, porque... E além desse... Desculpa, porque estando já como deficiência é indiscutível, né? Não tem o que falar, né? Tá lá e pronto, acabou. É lei e acabou. É deficiência e pronto, né? Enfim. Mas pode continuar. E outro projeto, outra discussão de política pública é a instituição do mês de setembro. Esse está mais avançado, já está no Senado, do mês de setembro como o mês de conscientização da distonia. Eu até me perguntaram, por que o mês de setembro? Eu falei, olha, quando a gente apresentou o projeto, o mês de setembro ele era uma referência internacional. Então, por isso a gente apresentou. E por incrível que pareça, eu estava fazendo a pesquisa para a gente poder conversar, e eu acabei descobrindo que realmente eu não sabia, que 3 estados já têm o seu dia, o dia da distonia. Sim. 3 assembleias já aprovaram: Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, o estado do Amazonas e o estado de São Paulo. Então você vê, são níveis
nós estamos buscando o nível nacional e já tem alguns em nível estadual. Ah, Fabiano, isso vai prejudicar em alguma coisa? Não, todos vão dar visibilidade, todos buscam a promoção de palestras, seminário, ações educativas para discutir a distonia. E tudo isso, para você ver, tudo isso é política pública. Política pública não envolve só dinheiro, envolve também a conscientização, a melhoria no atendimento, a melhoria do preparo dos médicos, das equipes. Então, assim, tudo isso vai virar uma política pública. Sim. Vou continuar. Pode continuar. Porque você já tá pincelando as nossas perguntas já. É ótimo. Tem mais um projeto de lei, que esse é muito importante, que estende a isenção do IPI e do imposto de renda para as pessoas que têm distonia. Esse é um pouco mais complicado, porque para eu poder passar, para eu dar isenção para alguém, eu tenho que dizer de onde que vai sair o dinheiro. Eu tenho que saber dizer, porque é uma regra que tem nas comissões financeiras da casa, que, dependendo da forma como ela é tratada, eles passam por cima disso. Isso é bem simples, mas a gente tem que apresentá-la de uma forma regular. Então, quando é apresentado esse tipo de política pública para atender os distônicos, a gente pensa, olha, o Poder Executivo vai aprovar o orçamento, vai direcionar de onde vai vir essa isenção. Em tese, a gente estaria atendendo mais ou menos 65 mil pessoas, mas, de novo, vai crescer. Um quarto ponto, que esse eu acho que é o mais interessante, e aí já vai para a parte do Executivo, é a questão da criação de programas de especialização e bolsas de estudo, e que foi respondido pela CAPES. A CAPES respondeu, esse eu li com bastante calma para poder falar para vocês. A CAPES respondeu que era bom, que era uma coisa importante, mas eles colocam alguns empecilhos. A resposta da CAPES. A criação de programas de especialização para distonia tem potencial para contribuir significativamente no enfrentamento da doença, ao fortalecer a formação acadêmica e ampliar as possibilidades de pesquisa científica. Maravilhoso. Contudo, é essencial realizar uma análise mais detalhada da viabilidade operacional, financeira, da demanda social e dos impactos esperados dessa iniciativa. Quando a gente vê isso, a gente já vê uma resposta mais ou menos pronta do vamos ver se o dinheiro compensa. E aí, Maria, a gente está se conhecendo hoje, o pessoal também que está na live, eu sou muito direto, sabe? Tem muita gente que não pode ver os outros buscando felicidade ou buscando uma política pública que quer colocar empecilho. Isso, para mim, não é justificativa, porque a CAPES, ela está ali para especializar todo mundo. Né? Então, é uma barreira que é superável, porque foi uma resposta, assim, que eles falaram, olha, a gente tem interesse, mas a gente não sabe de onde vai vir o dinheiro. Então, esse tipo de coisa são os que acontecem. E tudo isso é busca de política pública. E eu estou me alongando, mas eu achei uma outra coisa sobre distonia que eu realmente não conhecia, e olha que eu estou na Câmara, vai fazer 5 anos. Mas esse realmente me surpreendeu. Eu não sei se vocês sabem, tem um projeto de lei de 2017 que inclui a distonia segmentada entre as doenças que permitem a concessão sem período de carência do auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Esse projeto está para ser votado no plenário da Câmara, que é a parte final, que é o finalmente. Então, assim, esse é o interessante. É uma política pública que está dentro de um outro projeto que discute uma outra coisa, mas que estão juntos, eles tramitam juntos.
sabe? E tudo isso é política pública. A discussão, a live, a gente vê uma resposta que poderia ter dado certo, mas não deu ainda. Tudo isso faz parte da política pública, porque no final de contas, no final da somatória de tudo isso, dessa discussão, desses projetos, dessa busca que vocês têm, é a política pública. São essas ações que a gente está buscando. Perfeito. Desculpa alongar. Não, foi Eu acho perfeito. que você foi perfeito nas suas colocações. Inclusive, esse projeto de 2017 é de uma iniciativa de um deputado daqui do Distrito Federal, né? Eu já vi Isso, ele algumas vezes, mas eu não Roneneme. cheguei. Isso, não cheguei a Isso. conversar com ele. Eu não sei quem foi que teve a iniciativa por trás dele para dar entrada nesse projeto. Mas, assim, esse projeto a gente consegue acompanhar e cobrar ele também, porque a gente tem a gente juntou todas as informações dos projetos, mas a gente não incluiu esse ainda. Mas eu já vi esse projeto, sim. Inclusive, eu acredito que é um projeto super importante que ficou meio que parado, porque ele já tem um tempinho, né? Os nossos projetos, eles estão bem à frente, os que a gente deu entrada, mas ele está um pouco parado. Se a gente consegue fazer alguma coisa por esse projeto para que ele seja aprovado. Sim, não, consegue. E aí entra, Edna e Maria, entra no quem faz as políticas públicas, que eu tinha colocado aqui no meu roteiro e eu vou falar. Quem faz a política pública? O Poder Legislativo, os deputados, os vereadores, o Poder Executivo, ali através do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, né, nesse caso da especialização, a Conitec também, quando faz uma implementação, por exemplo, igual aconteceu do DBS, e o Poder Judiciário, quando tem que fazer algum tipo de interpretação, mas já é mais afastado, e o mais importante de todos, que faz política pública, vocês que passam por isso. É a sociedade quando pede, quando vai atrás da resolução de algum problema, no caso da distonia, é a dificuldade do diagnóstico, é as dificuldades que vocês têm, é a dificuldade em conseguir a cirurgia de DBS, para colocar o DBS, a dificuldade da toxina botulínica, que resolve muitos dos problemas, não todos, mas é um paliativo, eu acredito. Mas são vocês. E como é que vocês fazem para iniciar isso? Ou para pegar um projeto desse de 2017, que é tão importante? É cobrar. Cobrar, ligar, mandar e-mail, ir na Câmara, ir no Senado, ir na Assembleia Legislativa. Vocês são os mais importantes. Quando uma opinião minha, tá? Quando na Constituição os constituintes colocaram que todo o poder emana do povo, não foi por acaso. Eu acredito muito nisso. E quando a gente pensa em política pública, a gente tem que ter um start, e o start vem de vocês. O Poder Executivo não implementa uma política pública sozinho, a não ser que seja uma coisa eleitoreira, na verdade, né? Então, assim, mas eles não, o poder público em geral não enxerga a dificuldade que o povo tem, não enxerga quais são as necessidades ali de pronto. E se vocês forem pensar, a distonia ela é é algo que é apartidário. Não vai ter uma defesa feita só pelo partido PL, nem pelo partido PT. É apartidário. Todos vão ter um posicionamento claro em defender. Eu acredito que questão de saúde, ninguém vai olhar a bandeira, votou em quem, fez o quê, trabalhou com quem. E isso acontece em outras situações, mas nesse caso da distonia, não. Uhum. Mas mas precisa da manifestação política.
Como, por exemplo, o projeto da conscientização do mês de setembro, que está travado no Senado, ele precisa que o presidente do Senado faça o despacho para as comissões. É uma coisa simples. Mas ele, há quase 6 meses, ele não despacha. E não é uma coisa partidária, não é uma coisa que vai influenciar o voto de um ou de outro. É uma coisa que vai ser em benefício para vocês. Então, assim, o mais importante para tentar ser bem sucinto com relação a isso, quem faz a política pública são esses quatro agentes: o legislativo, o judiciário e o executivo. E o quarto mais importante é a sociedade. São vocês. Vocês que passam na pele todo dia, vocês que veem as dificuldades todos os dias, e são vocês que cobram. Se a Kedna não tivesse ido naquele dia no gabinete, eu não queria saber o que era distonia até hoje. Eu não teria, os nossos caminhos não teriam se cruzado. E que bom Isso mesmo. que se cruzaram e eu pude ajudar até hoje, né? Logicamente que os mais importantes são vocês, os nossos parlamentares que apresentaram. Eu não, eu só sou um instrumento, eu só sou o meio, né? Então, que bom. Então, eu quero que vocês entendam, sair dessa live hoje com uma coisa na cabeça. Vocês têm que todo dia, é um mantra, todo dia. Manda um e-mail pro deputado, liga no gabinete. Ligar no gabinete, não, mas manda um e-mail todo dia. Deputado, qual é o seu posicionamento em relação à distonia? Deputado, qual é o posicionamento em relação ao projeto tal, tal, tal? Deputado, nós temos dificuldade com relação a isso, isso e isso na distonia. Os distônicos passam por isso, as dificuldades. Quando vocês começam a falar, as pessoas começam a ver, começam a entender e você atiça o mais importante, que é mexer com o ego dos parlamentares. São 503 na Câmara, 81 no Senado, todos têm uma coisa em comum. Se você mexer com o ego deles, eles querem ser o primeiro a fazer alguma coisa. E aí você vai ver que um belo dia apareceu 100 projetos de uma só vez da distonia. Eu já vi isso acontecer várias vezes. É uma coisa. Eu fui em um desses eventos que eu vou na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, só afirmando o que você falou aí, que eu achei muito importante. Primeiro, as pessoas têm que entender o sistema. E as pessoas têm que entender o sistema. Que é isso que você falou, que é essa questão da gente cobrar, da gente entender como funciona. O que é para políticas públicas? Como funciona para conseguir um projeto? Então, e ele falou assim, a gente tem que entender o sistema e tem que ir buscar. Porque não, ele falou assim, a gente aqui não sabe o que são 8 milhões de doenças, né, raras que existem. Então, a gente aqui não sabe. Se vocês não virem até mim, eu não vou saber, eu não vou poder ajudar. Então, a sociedade no todo, elas têm que entender o sistema. Se as pessoas se cruzam, sentam, se cruzam, não faz nada, não vai acontecer. É uma coisa que eu bato na tecla. Sério mesmo. Pode até parecer chato, quem quiser me chamar de chata, pode chamar, eu não me importo. Mas é uma coisa assim que eu sempre bato na tecla. As pessoas têm que entender o sistema. Nós somos a sociedade, fazemos parte da sociedade. O problema, praticamente, a gente convive todos os dias. Quem é que acorda sentindo dor? Quem é que tem a dificuldade no tratamento? Primeiro, você passa a luta para ter um diagnóstico, que a maioria dos pacientes que a gente convive, a gente está ali em relato, a maioria tem o quê? A dificuldade no tratamento. O quê? O tratamento que não é barato. O tratamento de distonia é muito caro. São especialistas que estudam muito, então, consequentemente, o tratamento da distonia é muito caro, o produto é muito caro, uma aplicação de toxina botulínica é muito caro, uma cirurgia é muito caro. Hoje, quando você falou a sociedade tem que buscar o tratamento, tem um caso do Bernardo, né? Maria Paula, lá de Manaus. É uma criança, se não me engano, 9 a 10 anos, se não me engano. Não, acho que tem 11 anos.
11 anos. Então, ele sofreu um trauma e, consequentemente, veio a distonia. E a família deles lutaram muito, muito em questão de plano de saúde, tentaram tirar o Bernardo para outro estado. A gente também tentou em Curitiba, Buscar. porque Curitiba a gente foi informado, até por conta dos movimentos que a gente tem feito em relação à divulgação da distonia. Aí um médico entrou em contato com a gente, mas assim, para levar de um estado para o outro, ainda tem a questão, né, da verba que foi liberada para aquele estado, aí ele não quer atender, não pode ter umas regras de outro estado. Mas, por exemplo, a cirurgia de DBS não fazem em todo estado pelo SUS. São poucos estados, se eu não me engano, a Maria Paula pesquisou, é Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio, e tem outros estados também. Tem um estado do Nordeste também que faz. Isso, mas como é pouco, pelo SUS, só esses poucos estados que atendem. Então, tem que se deslocar para outro estado. Então, a dificuldade. Já existe uma fila muito grande, por exemplo, no HC em São Paulo. A gente tem paciente que está na fila lá, aguardando uma cirurgia. E aí, quando você olha, Mais de 10 anos. É uma criança aguardando, que está sem andar, que está com a vida, ela e a família inteira. Porque quando a gente fala de criança, a gente não está falando de uma fase. O adulto ele já entende, ele vai atrás, ele é mais independente. Agora, quando a gente está falando de uma criança, nós estamos falando de uma criança que depende dos pais, que para tudo, para se alimentar, para se locomover, para tomar um banho. Tem noção disso? R$ 500 mil, mais a média de uma cirurgia dessa. E aí, quando a gente fala assim, por que todo mundo tem que se juntar com o paciente? Eu conheço alguém que tem distonia. Juntar e ajudar na causa. Por conta desses casos tão complexos que estão sofrendo muito. A cirurgia do Bernardo está acontecendo hoje, mas a família deles lutaram muito para poder conseguir. Judicializaram. Teve que judicializar para poder aprovar a cirurgia deles lá em Manaus. Está acontecendo hoje. Eles devem estar em cirurgia nesse momento. Assim, a gente fica muito feliz por ter conseguido, mas assim, são meses, tempo ali lutando para tentar. E se a gente já tem uma política pública, isso já ajuda. No Distrito Federal está acontecendo também movimento de tentar exatamente protocolo, atualizar a pesquisa. Aí quando eu falo, nós conseguimos enviar os e-mails para os 500 deputados, os senadores, e eu estou enjoada, ainda peço assim, olha, coloca um nome separado, não é o mesmo textinho genérico, não, coloca o nome dele para ele se sentir especial ainda. Sim. Um a um, tem todo esse trabalho que a gente tem feito em relação a um para cada deputado, e a gente recebe retorno de alguns. Mas é todo um trabalho, por isso que eu falo para os pacientes. A gente tem que fazer o movimento e a gente tem que ter vocês junto. Porque não adianta nada, só a Kedna, Maria Paula, Fabiano, e tá lá cobrando se a sociedade no todo não tá. É uma coisa que parece ser chato, mas é a realidade, o sistema é esse. E, na verdade, e a Kedna falando isso, e aproveitando, né, e como a live fica gravada, eu gosto sempre de falar isso. E eu sempre falei isso em todas, assim, eu sempre enchi as minhas redes sociais de assuntos sobre distonia, mostrando que é distonia, não só sobre distonia, porque eu tenho outras doenças, né, como a doença de Crohn, mas sempre conscientizando. Por quê? Porque se a gente não coloca sempre a cara no sol, eu sempre assim, vamos colocar a cara no sol, vamos colocar... Porque as pessoas nunca vão saber. Então, o mínimo que eu podia fazer naquela época era isso, era expor, né? Eu entendo que algumas pessoas não querem fazer isso, mas se você não quer expor você nessa condição, então expõe o que a gente está colocando aqui hoje, divulga a live, divulga o que é política pública, divulga as outras lives, divulga as postagens, é isso que a gente está pedindo, entendeu? Porque isso faz diferença. Marca lá o deputado, a gente não pede sempre para fazer isso, porque, na verdade, ô Fabiano, uma coisa que me pega muito, tá? E como você disse que você é direta, eu gosto de falar, eu também sou muito direta. A gente, como paciente, como causa, a gente não consegue pensar no nosso próprio umbigo.
Entendeu? A gente não pensa no nosso próprio umbigo. Igual a Kedna falou pra mim assim, poxa, eu consigo pedir ajuda para o outro, mas eu não consigo pedir ajuda pra mim. Sabe? Então, isso pesa, isso é muito forte com relação para nós que lida com causa, as pessoas não têm noção do que é isso. Então, às vezes fica ali implorando para poder fazer, gente, por favor, vai lá dar uma curtida. Isso faz uma diferença tão grande, tão grande. As pessoas não têm noção do que é uma rede social. As pessoas ainda não entenderam que é isso que faz a diferença. Ah, vamos marcar uma audiência pública. Vai quantos pacientes nessa audiência pública? Quantos pacientes vão lá abrir um cartaz escrito, olha, eu tenho distonia tal, para aparecer lá para as pessoas, para os deputados poderem ver que você tem aquilo ali, entendeu? Então, é fazer um movimento, mas as pessoas também têm que colaborar. Não adianta Isso, eu eu falar assim para concordo. você assim, a gente vai fazer determinada caminhada e vai 2 pessoas na caminhada. Não é assim que a gente movimenta as coisas? Sim. Ao meu ver, né? Sim, não, eu concordo com você, por isso que eu falo, tem que marcar presença, tem que fazer o possível, tem que falar, encontrou um deputado na rua, o deputado, olha, veja a distonia, veja quem é que está, em quem você votou. Muito Sim, disso passa pela nossa, infelizmente, pela nossa cultura de não lembrar em quem que a gente vota. exatamente. Ver que Se essas você, pessoas se têm você, interesse. se você, exatamente. É, a gente, a gente fala muito sobre a responsabilidade em tudo e às vezes a gente acaba de não se cobrando em relação a algumas coisas. No caso da distonia, a pergunta bem simples, vocês vivem um movimento e tudo. A questão da política pública, eu acho que deu para entender. Sim. Deu. Perfeito, você foi perfeito. Acredito que o pessoal E também não teve nenhuma pergunta de dúvida. se alguém tiver dúvida, pergunta, pode fazer. Mas só para vocês terem noção, tem algum, vocês como um movimento específico da distonia, eu sei que o movimento das doenças raras não tá afastado da distonia, não é isso, e eu também não gostaria de ver isso, porque ficaria muito ruim. Mas não tem nenhum parlamentar que abraçou assim e falou assim, olha, eu luto pelos distônicos. Não tem. Pelo menos eu nunca vi. Então, por isso que quando eu conheci Kedna, eu levo para todos os meus parlamentares com quem eu trabalhei, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Porque Uhum. eu mudei de gabinete por uma proposta melhor de trabalho e acabou que eu levei junto. Acabou que eu tenho essa ideia comigo. Né? E só a Kedna mesmo para poder fazer eu aparecer, né? Porque Por isso, eu por isso sou, que, eu por sou isso que o nosso, muito, por eu isso sou que o nosso muito, padrinho, muito por isso que o nosso reservado com padrinho é o relação a isso. assessor, não é o deputado. Ah, eu soltar logo aqui, gente. Eu Olha, não, eu vou logo soltar, que a Maria Paula soltou aqui. Ó, Fabiano, vocês sabem, né, que nosso movimento do Voz da Distonia, a gente está conseguindo deixar tudo nos conformes legalmente. A gente tem buscado isso há um tempo. Sabe que eu passei dias e dias andando para um lado para o outro pensando nisso, tá? Eu nunca contei isso aqui para ninguém, mas é algo muito sério, muita responsabilidade estar à frente de um projeto desse. E aí eu passei dias e dias andando no final do trabalho, para lá e para cá, formalize, não deu outra, e eu tomei a decisão junto com as meninas, vamos formalizar, legalizar tudo. Só que assim, vai surgindo as coisas. Então, vem presidente, em breve vocês vão conhecer também a nossa galera toda, as pessoas que estão participando, vocês vão conhecer tudo. Mas eu quero aproveitar e formalizar aqui o Fabiano. Fabiano é nosso padrinho. Olha,
A gente conversou há muito tempo, assim, entre as meninas. Todo mundo sabe. Um dia eu fui na... Com todo respeito, eu ia até conhecer a esposa do Fabiano. Eu fui lá na câmera e falei assim, olha, eu vou ter que tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. A gente sempre... Eu tenho a primeira foto que eu fui lá na câmera, no gabinete, lá em 2023, com o Fabiano. Mas falei assim, vamos tirar uma foto, porque assim, as pessoas querem saber quem é Fabiano, que eu falo Fabiano, 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 Fabiano. Aí nós tiramos uma foto para mostrar pro pessoal e aí nós postamos no Instagram. Mas assim, o Fabiano é a pessoa que nos ajudou, uma coisa é você ouvir. O Fabiano, ele ouviu e compreendeu. Ele foi muito além. Porque tem pessoas que nos ouvem, a gente fala sobre a distonia, a gente leva, mas e fica ali. O Fabiano não, ele nos ouviu e nos compreendeu, teve empatia pela nossa causa. Aí quando a única pessoa, eu falo assim, a única pessoa, a pessoa que mais nos ajudou hoje. Os médicos, eu falo assim, é de responsabilidade deles nos ajudar. Eu falo isso para eles. Porque eles estudam aquilo, somos pacientes deles. Mas o Fabiano, gente, o Fabiano não tem distonia. É igual eu trago o caso da Kena. A Kena é minha amiga, ela não tem distonia, ela está no projeto nos ajudando. O Fabiano, ele comprou a causa para ele. Então, o que acontece? A partir do momento que o Fabiano comprou, ele sentou, ele me ouviu, ele nos ouviu. Porque eu conto a minha história de início, mas eu conto um pedacinho aqui de histórias que eu conheço, que são muitas, que a gente convive diariamente. E só para formalizar aqui, oficialmente o Fabiano é o padrinho do Vozes da Distonia. Ele merece ser honrado por todos nós pacientes. É uma pessoa que comprou a nossa causa e levou. Ele, olha, arruma o deputado fulano, o senador fulano. Se a gente encontra, se eu tenho a oportunidade de falar com esses senadores, deputados, vocês acham que esses textos sobre distonia, quem faz é a Kesna? Não. Quem articula, quem elabora todos os textos, quem faz acontecer todos os passos que nós estamos aí adiante. Eu olho assim, tem projetos de outras doenças que é muito tempo, gente. A síndrome de Tourette mesmo. 5 anos para terminar de aprovar na Câmara agora. Muito tempo. Eu olho o nosso projeto, ele está bem à frente, graças a quem? Graças a Deus e ao Fabiano que está ali em cima, passando pelas comissões, articulando, conhece as pessoas. Então, eu ando com o Fabiano lá na Câmara, ele conhece todo mundo. Ele conhece todo mundo. Não, e aí, se vai lá, quem está atrás dos assessores, dos deputados, e colocar nas mãos certas. Porque não basta colocar na mão de uma pessoa. Tem que colocar nas mãos certas para ser aprovado. Então, eu falo. Para mim, eu falo assim, a gente não tem partido político. A gente tem um assessor que está lá nos ajudando. Para mim é muito mais importante, às vezes, sabia? Eu penso assim, para mim é muito mais importante porque nós temos uma pessoa lá dentro que está indo atrás, a pessoa que está lá no tete-a-tete ali com os colegas, com os assessores dos deputados, que está ali fazendo, articulando tudo. Então, quando eu falo para vocês que o Fabiano é um ser humano incrível, acreditem, porque é o que acontece. Eu sei que tem muitas coisas que eu não trago assim para as pessoas nunca antes, né, Maria Paula? A gente fica mais internamente, naquele trabalho interno ali. Eu não levo para os pacientes. Às vezes eu já levo a resposta, tá em tal comissão, tá em tal lugar. Mas é porque nós e o Fabiano, a gente já teve uma conversa, a gente já teve ali uma ligação, uma explicação, a gente já conversou, tá onde, não sei o quê. Eu encho o saco dele, mas eu perturbo, mas eu tô lá atrás e o Fabiano tá sempre assim atendendo articulando, orientando, faz isso, não faça aquilo, vai por esse caminho, não vai por esse. Você tem noção disso? Do que a gente conseguiu? A gente conseguiu uma pessoa que realmente leva a causa, leva por amor, porque eu vejo o Fabiano assim, quando ele me apresenta lá na Câmara, ele fala sobre a distonia,
Ele explica muito bem sobre distonia e ele me leva. Então, sinceramente, eu não me canso. Eu não me canso de agradecer a Deus. Eu oro pela tua vida. Eu oro pela tua vida, Obrigado. para que Deus te honre, que Deus te abençoe, que seja sempre assim abençoado. Porque, assim, eu tenho o maior orgulho de falar. O maior orgulho. Eu abro a boca para todo mundo falar assim: nós temos uma pessoa dentro do Congresso Nacional para nos ajudar. Oficialmente padrinho do Rosa de Samia. Pronto, tá vendo? Obrigado. Pronto. Mas falei, desabafei. Obrigado. Agora não tem como Obrigado. escapar, viu, Fabiano? Senão, ó, Não, ela é. E assim, fico muito feliz, né? E espero que vocês entendam que na Câmara, não só na Câmara, mas no Congresso em geral, tudo é muito difícil, tudo leva muito tempo. Eu acho que a mesma dificuldade para você conseguir um diagnóstico é o que você leva para conseguir ter um projeto aprovado. Então, para tentar comparar, não se comparam, mas assim, para tentar entender a dificuldade, como ali sim, se arrasta e tudo. sim. E tudo que a gente, né, que eu tento ajudar, encaminhar o projeto para algum deputado que a gente já conversou, olha, isso aqui é uma causa importante, eu faço, não é só eu não, quem está assistindo a live, eu não tenho nada de mais, tá? Isso aí, a Kedna fala isso porque a gente é amigo, mas tudo que eu faço é para tentar ajudar vocês, né? Então, se eu tiver que puxar uma sardinha para mim, sim. Desde que a gente se conheceu, foram 4 projetos que a gente apresentou. 3 projetos, 3 projetos importantes, e tem algumas coisas aí vindo no futuro, principalmente com relação a essa questão da resposta da CAPES, né? E, e assim, com o Vozes se tornando realmente um CNPJ, é importante porque dá mais importância para a política pública. Como, Sim, por exemplo, vocês representam uma série de pessoas e pode, por exemplo, entrar como amigos curi numa ação no Supremo que está discutindo algo que seja importante para vocês. Como, né, recentemente teve a decisão com relação aos remédios de alto custo que aconteceu. Então, tudo isso é uma coisa que a gente vem conversando. Eu fico muito feliz com a notícia, ser padrinho, né? Vou tentar fazer o máximo possível para continuar ajudando. Não é por isso que eu vou ajudar mais, não. Eu ajudo dentro do que a gente pode, tá? mas E assim, eu tentei ser o mais sucinto possível para poder falar o que era a política pública. Eu espero que vocês tenham entendido, possam entender, mas o mais importante de quem faz a política pública são vocês. Vocês dão o start. Vocês, e a partir de agora, bem representados aí pelo Instituto como uma pessoa jurídica, formalizada, que foi uma das conversas que a gente teve, né, da importância disso. Até mesmo, eu vou dar um exemplo, tá? Tem uma comissão na Câmara chamada Comissão de Legislação Participativa. Essa comissão, ela recebe qualquer tipo de pedido. E quando tem um projeto de lei de iniciativa popular, por exemplo, ela é apresentada lá. Audiências também são lá sem precisar que seja feito algo assim maçante, como, por exemplo, é na Comissão de Saúde, que tem uma agenda lotada de audiências públicas no decorrer do ano. E lá é um local onde não só o Instituto, mas vocês, pessoas físicas, né, os distônicos, têm a oportunidade de falar, olha, a gente queria ver a possibilidade
desse projeto, a gente tem essa dificuldade e tudo, mas quando vocês estão representados pela pessoa jurídica, pelo Vozes, vocês ganham mais voz. Ganham porque toma uma proporção um pouco maior. Entendeu? Então, assim, legal. não, o primeiro passo é nunca desistir. Eu acho que isso é o mais importante. Esses 3 projetos que estão tramitando lá na Câmara são importantes, cada um dentro do seu grau, não é um maior que o outro. Não, todos são importantes. 4, na verdade, porque tem aquele projeto de 2017. Mas, assim, todos são importantes. E eu espero que poder contribuir, poder ajudar da melhor forma possível sempre, tá? Eu tinha algumas outras coisas para falar, mas aí a Kedina me vem com essa notícia agora. Acabei até perdendo aqui onde eu estava aqui Não se na minha cola. preocupe que a gente tem mais agenda para frente. Não, com certeza, com certeza. Não, a gente marca uma próxima live, né, Kedna? Live, podcast. Tem aí. Vamos ter mais momentos para poder falar mais sobre os projetos, andamento. Que a gente fala, no se próximo dia já aprofunda tem mais. uma lei aprovada, como mudar o mês de conscientização da distonia. E aí a gente já vem abordando isso aí. Eu chorei aqui hoje, né? Vocês viram que eu fiquei muito emocionada. Para mim é muito importante trazer isso aqui para vocês, que vocês entendam a importância de políticas. Ah, ela fica rindo. Ela chora e dou risada. Tá certo. É algo que eu queria muito, assim mesmo, trazer aqui para o Voz da Distonia. Eu falava, gente, as pessoas precisam entender. Então, eu acredito que não tinha uma pessoa melhor para falar sobre políticas públicas como você. Eu vou deixar você deixar uma mensagenzinha para a gente encerrar. E já com um convite para uma próxima. Que eu sou dessas, né, Maria Paula? Lá vem. Aí é com ele. Não, então, eu vou finalizar voltando um pouco ao que a gente conversou no começo. O que é a política pública? Hoje, para os distônicos, a política pública é discutir o projeto que designa a distonia como deficiência. A política pública é discutir a instituição do mês de setembro como uma conscientização da distonia a nível federal. A política pública também é discutir o projeto que estende a isenção do imposto de renda e do IPI às pessoas portadoras de qualquer tipo de distonia. Também é discutir por que o SUS ainda não implementou o DBS em todos os estados. Também é política pública discutir por que o SUS ainda não consegue fornecer não consegue melhorar o diagnóstico. Por que existem tantos casos de subnotificação, subdiagnóstico? Se essa palavra estiver correta, eu acredito que esteja, que eu anotei aqui. Tá certinho. Política pública também é debater e comemorar esses 3 dias estaduais, a nível estadual, que já tem, que tratam sobre o Dia da Distonia, em São Paulo, através da Lei 17375, no Amazonas, através da Lei 6614, de 2023, e em Santa Catarina, através da Lei 17991, de 2020. São políticas públicas também já implementadas nesse caso. E, por fim, a política pública é vocês mostrarem todos os dias as dificuldades para que, no futuro, possa ser implementado algo diferente.
Se tiver um tipo de cura no futuro, quem sabe, com fé em Deus, para que a Conitec possa implementar um tratamento melhor do que o DBS, ou algo diferente, algo que melhore a vida de vocês. Tudo isso é política pública. Tudo isso faz parte da política pública, mas o principal são vocês. Vocês dão o start, vocês que vão iniciar. Basicamente é isso. E obrigado pela oportunidade. Perfeito. Mas é padrinho demais, meu Deus do céu. Ah, gente, muito feliz. Agradeço demais pela sua participação, por todos esses anos aí que fez tanta diferença em nossas vidas. Tenho certeza que saindo daqui as pessoas vão entender o que é política pública, entender a importância da participação e entender a importância de ter alguém lá nos ajudando. Por mim aqui já encerrou. E você, Maria Paula, quer falar alguma coisa? Ah, gente, agradecer a todos que estão assistindo, que levem as palavras do Fabiano assim pro coração, pra mente de vocês, porque foi super importante. Que leve como conscientização mesmo, que é não só as pessoas que têm distonia, mas os amigos de quem tem distonia. Meus amigos que estão assistindo, por favor, divulguem as nossas coisas, tá? Eu tô bem de olho em vocês. Eu tô bem de olho. Viu, Dona Yara? Faz favor de divulgar nossas coisas também. Mas assim, brincadeiras à parte, mas isso é super importante, acho que faz parte. Tudo isso é política pública. Então, tudo isso que a gente faz é política pública. Ir lá, perturbar vocês no grupo é política pública. Pedir para vocês postar no Instagram é política pública. Pedir para vocês comentar é política pública. Então, isso que vocês levem para o coração de vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. E a gente Posso já aproveita... Posso fazer uma última sugestão? Pode falar. Você é padrinho, querido. Você pode falar tudo. Obrigado. E assim, como uma sugestão para vocês levarem para as discussões no grupo de vocês, que eu tinha até anotado, eu acabei esquecendo de falar, tentar trazer discussões para o diagnóstico ser precoce, para o tratamento multidisciplinar, e também, esse é muito importante, para tratar os sintomas não motores, que são dor e o principal, que é a depressão. Tá? Eu acredito que isso vocês levarem isso para a discussão como novos tópicos, como parte integrante da política pública, iniciando sempre. A discussão faz parte do todo, que é a política pública. Quando vocês iniciam a discussão, vocês vão estar fazendo uma política pública, não o todo, mas então é uma parte delas. Tá bom? Perfeito, perfeito. Maravilha. Perfeito, pessoal. Acho que o Fabiano falou uma coisa tão importante que eu até esqueci que eu ia falar. Eu até me perdi. Anotado. Eu ia falar, sigam o Fabiano. Vou deixar o arroba dele bem na legenda da live, tá? Fabiano Vilar. Eu vou deixar aqui. Vocês sigam o Fabiano, que ele está nos ajudando. Então, possivelmente postar alguma coisa aí sobre distonia. Ele também vai estar postando, viu, gente? E ele sempre reposta todos os nossos conteúdos. Fica a dica para vocês, sempre. Reposta todos os nossos conteúdos. Então, leva a informação adiante. Gente, muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Tô muito feliz mesmo. Eu tô gaguejando aqui já. já chegou no nível que eu tô gaguejando. Obrigada mesmo. Mais uma vez, Fabiano, obrigado. Um abraço à sua esposa, que tá sempre cedendo o Fabiano aí um pouquinho pra gente, né? É isso. Muito feliz. Ela tá aqui, ela tá na live aqui, assistindo aqui. A gente tá vendo, dando palminha. E ela é uma pessoa muito legal, igual o Fabiano, viu, gente? Que ótimo. Eu falo assim, eu falei bem assim, gente, onde você percebe que a pessoa assim, é uma pessoa de respeito e tal. Ele apresenta até logo a esposa. Eu falei assim, que legal, eu gostei disso. Tá vendo? Isso é muito bacana.
Então é isso, um abraço a todos, até a próxima live e Tchau, até mais. tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado.